Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo Souza, sou escritor e a convite da Biblioteca Salomão Malina e da Fundação Astrogildo Pereira, hoje eu vou apresentar para vocês uma apresentação, né, sobre o trovadorismo, o contexto histórico dele e o porquê que ele é tão importante para a gente estar conhecendo melhor o português e até estar desenvolvendo melhor a nossa escrita. Essa apresentação vai ficar salva no Facebook da Biblioteca Salomão Malina. Então, eu espero que futuramente aqueles que estejam aqui encontrando esse conteúdo, tanto para estudar para o vestibular, para poder ter um conhecimento a mais sobre o trovadorismo, possa ser útil, porque eu acho que o maior intuito aqui é a gente poder estar sendo útil. Eu dei uma olhada sobre as últimas questões que caíram sobre trova no PAS e no Enem, e eu vi que geralmente eles pedem para contar a sílaba poética, para poder estar confirmando rimas, e todo esse conteúdo eu vou estar abordando nessa apresentação. E também, né, vou estar falando um pouco sobre o contexto histórico. Então, para a gente não perder muito tempo, porque eu sei que está todo mundo muito corrido na vida, eu vou já compartilhar aqui a tela para a apresentação. Eu vou passando as informações e como só eu aqui, né, que vou estar aqui sozinho falando com vocês, eu vou fazer toda a apresentação corrida e fico à disposição para alguma dúvida futura, né? É só entrar em contato com a biblioteca e eu podendo dar um tempo, eu faço uma resposta mais elaborada para quem tiver com alguma dúvida, tá bom? Alexandre, você pode disponibilizar para mim, por favor, compartilhamento de tela? Tá, vou clicar aqui agora, Paulo. Só um Não, instante. beleza. Prontinho. Opa. Tá compartilhando certinho, Alexandre? Tá sim, perfeito. Não, tranquilo. Então, essa apresentação eu vou tentar fazer ela o mais rápido e o mais completo possível para quem poder assistir isso, que estiver acompanhando ao vivo, ou futuramente, poder ter o conteúdo mais à mão. Eu vou estar falando sobre trovadorismo, né? Por que o trovadorismo ajuda a gente a amar mais a língua portuguesa. Esse é o meu breve currículo para vocês poderem estar sabendo quem eu sou. Atualmente, eu sou o diretor financeiro do Sindicato dos Escritores daqui do Distrito Federal. Tenho 3 publicações e fui organizador e ajudei a organizar vários eventos de literatura aqui em Brasília. Aí está um resumo de tudo que eu já fiz na minha vida literária desde 2013 para agora. Então, caso vocês queiram saber um pouco mais de quem é esse que está falando, aqui tem um breve resumo. Vocês podem dar pausa futuramente para poder estar vendo direitinho. Para mim começar a falar sobre trovadorismo, eu quis trazer aqui essa citação do Jorge Amado. Não pode haver criação literária mais popular e que mais fale diretamente ao coração do povo do que a trova. É através dela que o povo toma contato com a poesia e por isso mesmo a trova e o trovador são imortais. Todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é um trovador. E isso eu vou estar mostrando para vocês mais na frente nos slides. Então, só para ficar esse gostinho assim, né, cara, Jorge Amado, um dos maiores escritores que o Brasil já teve, traz essa visão. E nós também temos outros grandes escritores que também foram trovadores. Porque o trovador, vocês vão ver que ele faz com que nós nos relacionemos com a língua de uma forma muito profunda. E isso faz com que a gente acabe melhorando a nossa escrita. Aqui eu vou dar para vocês uma breve história do trovadorismo. Ele foi o primeiro movimento da língua portuguesa, primeiro movimento literário. O trovadorismo foi um movimento literário e poético que nasceu na Idade Média, por volta do século XI, ali uns 1000 anos depois de Cristo. Ele também é conhecido como cantiga. As trovas eram feitas para passar ensinamentos, perpetuar mitos e construir o imaginário social, religioso e político. Ele teve o seu apogeu em Portugal, entre os séculos XI e XIV. Aqui é muito importante a gente lembrar que a trova ela foi basicamente a primeira
podemos dizer assim, rede social analógica que a língua portuguesa teve. Vocês vão ver que pela construção da trova, ela é um tipo de verso que ele é muito fácil de ser decorado porque ele é muito oral, a oralidade dele é muito forte. Então, quando você tem ali feudos que compõem um reino e você não tem nenhum sistema eficaz de comunicação, você não tem as redes sociais, a gente não tinha telefone, a gente não tinha televisão, a gente está falando aqui de século XII, século XIV, a gente percebe que a oralidade, aquela coisa assim, a fofoca mesmo, né, de um falar para o outro, era o que fazia as informações correrem pela terra. E a trova foi muito boa porque ela era uma segurança de que a informação estava chegando, porque como ela tinha rima, como ela tinha as palavras escolhidas para compor a trova, isso fazia com que a pessoa que fez a trova, as chances daquela trova chegar da forma mais correta possível do outro lado do continente era muito grande por conta dessa rima, porque seria muito difícil alguém alterar a trova para alterar a rima também. E isso também ajudou muito principalmente os religiosos, né, a Igreja Católica e os políticos na época, que na época eram os monarcas, eram os reis, a perpetuarem seus poderes e disseminarem as leis pelo reino. A trova foi muito importante isso em Portugal e também aqui no Brasil no período da colonização, entre 1500 e 1700. O segundo ponto aqui que eu coloquei, que é importante a gente saber do trovadorismo, é que ela era uma poesia que podia ser cantada. Diferente das poesias faladas, em tom mais cadenciado, a trova ganhou força e apelo popular por ser facilmente recitada de forma melódica, ou seja, cantada. No apogeu da sua expressão, era comum ver trovadores recitando seus versos acompanhados de instrumentos musicais. Foi também considerado uma alta arte, onde até os reis portugueses eram trovadores. Aquela imagem que a gente tem do cara com violãozinho cantando com aquelas roupinhas medievais, ela surgiu a partir do trovadorismo. Então, isso faz com que a gente entenda qual que era a força do trovador nessa época da construção social. E aqui no Brasil, um dos nossos reis, né, que foi Dom Pedro II, ele era trovador também e ele tem vários registros de trovas que ele deixou. Principalmente trovas para sua esposa, que ele gostava de se expressar, né, para ela dessa forma. E um outro ponto aqui importante sobre a história do trovadorismo é que ele era uma arte que consagrou a língua portuguesa. Por conta da forma de se criar os versos com métricas poéticas, acredita-se que o trovadorismo é um dos grandes responsáveis da expansão do vocabulário da língua portuguesa e da afirmação da nossa língua como um dos mais complexos e belos idiomas da humanidade. A gente sempre escuta isso, que o português é uma língua extremamente complexa e com um vocabulário muito amplo, né? A gente tem muitas palavras para dizer a mesma coisa, que é ao contrário de várias outras línguas em que você tem uma palavra que ela quer dizer várias coisas. O nosso momento aqui é diferente. O português, a gente tem várias palavras que dizem uma mesma coisa. E essa riqueza de vocabulário, muitos estudiosos de linguística acreditam que ela teve a sua grande expansão de vocabulário da língua portuguesa por conta do trovadorismo. Porque como o trovadorismo ele precisa de métrica, e vocês vão entender o que é a métrica no próximo slide, acabou que os trovadores acabaram inventando palavras para poder dizer determinados assuntos, para que isso coubesse na métrica e fizesse a rima. Então, se a gente hoje tem uma língua bonita, uma língua complexa, é muito por conta do trovadorismo. Aqui eu apresento para vocês as 3 regras, né? As 3 regras básicas do trovadorismo, e aqui é a da trova clássica. Existem outras formas de trova, mas a trova clássica é a que mais é cobrada no vestibular, no Enem, e também é a que é mais praticada. A primeira regra é que ela tem que ser uma quadra. Então, a trova clássica ela precisa de ter 4 versos. É somente isso a trova. A trova é 4 versos. A segunda regra é que ela precisa de 7 sílabas poéticas. Então, todos os versos precisam ter 7 sílabas poéticas. Eu vou explicar para vocês nos próximos slides o que é a sílaba poética, porque ela é diferente da sílaba gramatical. Na sílaba gramatical, a gente conta, por exemplo, o 7, né? São 2 sílabas, o SE e o TE.
na sílaba poética há algumas diferenças de se contar. E a trova ela precisa ter rima. As rimas podem ser alternadas. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo com o quarto, no esquema AB, AB. E isso é bem para o Enem. Ou pode ser entre o segundo verso e o quarto verso, no esquema AB, CB. E mais raramente a gente pode encontrar trovas nos esquemas AADD e ABDA. Tem muita gente que se confunde nessa nomenclatura ABAB. Vocês vão ver que ela não tem muito mistério. É só ela estar dizendo que o primeiro verso seria o primeiro A e o segundo verso seria o primeiro B, o terceiro verso seria o segundo A e o quarto verso seria o segundo B. Então, ele mostra que os dois versos são iguais porque eles estão rimando. A, B, B. Vocês vão ver que também eu tentei deixar isso de uma forma bem visual para quem ainda tem alguma dificuldade de entender como se faz essas rimas para poder estar fazendo. Aqui eu mostro para vocês como é que a gente conta as sílabas poéticas. E aí aqui eu vou pedir que vocês prestem um pouco mais de atenção. Eu vou falar de uma forma um pouco mais pausada. E para quem está assistindo isso já gravado, sinta-se à vontade para estar voltando e vendo bem essas regrinhas, porque essas são as regras principais de como se faz uma contagem de sílaba poética. A primeira regra é que a contagem da sílaba poética é até a última tônica da última palavra do verso. Então, quando a gente vai contar as sílabas na poesia, a gente vai contar só até a última sílaba tônica da última palavra do verso. A segunda regra é que se uma sílaba poética terminar em vogal átono e a sílaba seguinte iniciasse em vogal ou um H mudo, essas sílabas viram uma só. Então, aqui a gente já tem uma diferença da sílaba gramatical. A gente pode juntar esses tipos de sílabas para fazer a contagem de uma. A terceira é que se uma sílaba terminar em vogal, seguida das vogais soltas, A, E ou O, e a sílaba da primeira palavra for vogal isolada, todas viram uma sílaba só. Isso é muito raro de acontecer. Nas pesquisas que eu fiz para ver as questões do Enem, do PAS, aqui da UNB, eu não vi uma questão abordando esse tipo de sílaba. Mas é sempre bom saber, sempre estar ali com a memória um pouco fresca, porque pode acontecer de cair, porque ela é rara, mas ela existe. E a última regra da silabagem tônica, ou da silabagem poética, é que na presença de RR ou SS, não se separa os dígrafos na contagem das sílabas poéticas. Geralmente, na silabagem gramatical, a gente separa um R para um lado e um R para o outro lado. Aqui, a gente transforma tudo numa sílaba só. Essas são as principais regras da sílaba poética, de como contar uma sílaba poética. E agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que é essa separação, como se faz a contagem. Aqui eu peguei uma trova do Clério José Borges como exemplo, para a gente poder estar vendo como é feita, né, a separação das sílabas. E a trova dele é a seguinte: nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. Ao lado, eu fiz a mesma trova, só que separada pelas barras as contagens das sílabas. Nas últimas palavras, vocês veem que eu deixei em vermelho a sílaba tônica das últimas palavras, que é já para facilitar a contagem, que a gente só vai contar até a última tônica da última palavra. E ao lado, eu deixei o AB, AB, que é a rima. Então, a gente vê que singela rima com nela, né? Termina com a mesma sílaba. E trovador rima com amor. Os dois terminam com OR, com esse som. Então, aqui foi a forma que eu consegui deixar mais visual para quem ainda tem alguma dúvida de como faz essa contagem, de como separa, de como usa esse AB, AB dentro da trova. E aqui, se vocês contarem as sílabas, vocês vão vendo que até chegar na sílaba vermelha, que é a sílaba que é a tônica da última palavra, a gente vai ter o número 7. E aqui essa trova eu quis escolher para mostrar para vocês, porque ela tem dois exemplos muito bons
sobre a separação da sílaba poética. No terceiro verso, onde está escrito "é a mulher que manda nela", a gente vê que na contagem da sílaba, no início, o "é-a", ele é contado como uma sílaba só, porque ele é daquela regra, aqui é número 3. Se uma sílaba terminar em vogal, seguida das vogais soltas a, e ou o, a sílaba da primeira palavra for uma vogal isolada, todas viram uma sílaba só. Então aqui você vê que o e, o a, eu já separo como uma sílaba só, porque dentro da regra a gente não vai contar o e como uma sílaba e o a como outra. Eles viram uma sílaba só. E no último verso, onde está escrito "porém nos dois manda o amor", vocês podem ver que a penúltima sílaba, ela junta o da, o o e o a. E ele vira uma sílaba só por conta também da regra que fala que essa silabagem tem que ser junta. A sílaba poética, ela prioriza a fala, por isso que ela tem essa contagem um pouco diferente. Porque quando a gente fala a poesia, a gente não fala "porém nos dois manda o amor". A gente não fala pausadamente. Nós falamos "porém nos dois manda o amor". Vocês percebem que o "manda o amor", o "manda-o", é quase um fôlego só. É como se a gente estivesse falando de uma vez, né? A gente não faz essa separação gráfica na hora da fala. E é isso que prioriza a sílaba tônica. Por isso que ela é contada junta, e quando nós fazemos a contagem, a gente vê que ela está com 7 sílabas poéticas. Aqui eu trouxe outros exemplos para vocês poderem praticar aí para fazer a separação silábica, e também para vocês poderem praticar, porque a gente só aprende praticando, aonde estão as rimas. A primeira trova que eu trouxe, ela tem até uma curiosidade muito legal, que ela é do Camões, né? Que ela fala: "Olhos em que estão mil flores, e com tanta graça olhais, que parece que os amores moram onde vós morais." Essa trova eu quis trazer em particular porque o Camões, ele escreveu essa trova para a mulher dele quando ele estava conquistando ela para eles poderem casar. O nome dela é Graça de Moraes, o nome da esposa do Camões. E nesse galanteio, nessa época que não existia Tinder, o Camões foi obrigado a fazer essa trovinha para poder conquistar o coração dela, e ele acabou colocando o nome dela diluído ali entre as trovas. Então, quando a gente vê na segunda e no quarto verso, nós vemos que ele utiliza o Graça e o Moraes, que o nome dela era Graça de Moraes. Daí é só uma curiosidade para vocês verem como a trova ela tinha um papel importante na sociedade. O outro também aqui que eu botei ao lado, que é de um autor desconhecido, é "não há papel nesta vila, nem tinta neste convento. Não há pássaro de pena que escreva tal sentimento." Essa é outra trova também muito conhecida, muito utilizada em provas. Eu lembro que o meu professor gostava muito de utilizar essa sílaba para a gente contar, porque ele tem SS, ele tem uma outra questãozinha ali do H, então isso faz tudo virar treino, né, para a gente poder estar fazendo essa separação de sílabas poéticas. A terceira trova é do Barreto Coutinho, em que é uma das trovas mais bonitas que eu já ouvi na vida, e ela é uma cantiga muito conhecida, mais ali para o interior do Brasil. Mamãe estava rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Então aqui a gente consegue ver que a trova ela tem essa faceta da gente conseguir transformar vários sentimentos em poucas linhas de palavras. E aqui, para dar um jabá meu, é uma trova que eu fiz, que é aqui escrito: "Aqui vejo a minha mão, não ouso unir as palmas. Uni-las me recorda a paixão, há muito sem toque de almas." Essa trovinha eu fiz também dentro da silabagem poética, e eu fiz ano passado por conta da quarentena. Eu fiquei pensando naquelas pessoas que ficaram sozinhas longe dos seus amores, né? Acabaram passando a quarentena isoladas, de fato, até das pessoas que amam. Aqui, antes de eu estar fechando essa apresentação, é importante que vocês saibam que a trova, aqui no Brasil, a gente tem um contexto um pouco diferenciado.
Aqui no Brasil colônia, ali de 1500 até 1808, que foi quando a corte portuguesa veio para o Brasil, era proibido ter publicações no Brasil. Somente os funcionários da corte, dentro das casas de quinto, poderiam escrever, e o jornal, que era o Jornal Brasiliense, ele não era impresso aqui no Brasil, ele era impresso na Inglaterra. Então, isso fez com que os poetas, na época, tivessem que recorrer à trova para poder fazer as suas expressões artísticas aqui no Brasil colônia, porque havia essa proibição de se escrever e de se publicar livros. Uma curiosidade muito grande que eu posso trazer para vocês é sobre o Gregório de Matos, o famoso Boca do Inferno, porque existe uma dúvida se o Gregório de Matos realmente existiu ou se foram vários escritores na época que escreviam poemas, escreviam trovas, que usaram esse nome Gregório de Matos para não serem presos pela corte portuguesa por estarem fazendo literatura no Brasil colônia. Então, é importante a gente saber esse contexto da trova para que possamos entender o nosso papel social no Brasil e também conhecer mais facetas da língua portuguesa. Eu gosto muito de falar sobre trova, principalmente para quem quer escrever, quem gosta de escrever, porque como a trova ela tem essas regras em que a gente tem que botar 7 sílabas poéticas, as últimas palavras têm que rimar, tem que ser um esquemazinho bem fechadinho, a trova ela acaba obrigando a pessoa a procurar palavras no dicionário para poder encaixar nas suas trovas. E isso faz com que a gente saia do nosso quadradinho, saia da nossa zona de conforto, para conhecer mais a língua portuguesa. E essa é uma das facetas mais importantes do trovadorismo. Aqui eu trouxe para vocês a bibliografia que eu utilizei para estar trazendo essas informações para vocês. São livros muito bons e de fácil, vocês conseguem achar muito fácil em bibliotecas, para poderem também estar pesquisando, para quem se interessou de estar querendo produzir trovadorismo. O primeiro é a Introdução à Poesia, do Gancho Gândida Vilares. Ele é da editora Atual, do ano de 1989. O segundo é A Poética do Improviso, do João Miguel Stalpt, da editora UNB, de 2013. O terceiro é Os Trovadores, Síntese Histórica, do Adson do Amaral, que foi publicado pela FAC-DF em 2005. E 2 sites aqui, que são 2 sites muito bem reconhecidos no meio, que é o Poesia em Trovas e o Falando de Trovas. São sites muito bons, que sempre trazem muitas coisas ali sobre o trovadorismo. Aqui eu já quero deixar o meu obrigado para vocês e qualquer coisa eu reforço. Começa uma apresentação que eu estou fazendo sozinho, não vai ter muita interação, então ela acaba sendo rápida, porque quando eu faço essa apresentação, geralmente as pessoas vão me perguntando entre um slide e outro e acaba levando um pouco de tempo a mais. Mas o bom também de estar apresentando ela corrida é que vocês têm acesso mais rápido às informações. Aqui tá as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu canal no YouTube e o meu site para quem tiver interesse em poder estar falando, poder estar entrando em contato, como vocês também podem entrar em contato com a Biblioteca Salomão Malina para poder estar me mandando alguma pergunta ou estar respondendo de vocês da forma mais breve possível, tá bom? Terminei aqui de compartilhar a tela. Só reforçando, essa apresentação ela vai ficar disponível no Facebook da Biblioteca Salomão Malina e também, posteriormente, nas redes sociais da biblioteca. Eu espero que eu tenha trago informações aqui importantes do trovadorismo. Eu trouxe as informações mais importantes, eu não quis ficar debatendo muito detalhe, porque isso acaba não sendo tão interessante, principalmente para quem está estudando no PAS ou para fazer o Enem. Às vezes, vocês terem uma informação mais ampla e que diga os pontos importantes, vale mais do que vocês ficarem sabendo miudezas sobre o trovadorismo. Alexandre, teve alguma interação no Facebook? Eu não acompanhei pelo Facebook, não. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui para você, só um instante. Não, tranquilo. Paulo, Oi. Luiz Antônio Guzmão, esquema didático muito perfeito. Aí, Deus, parabéns, Thalita cumprimentou, muito legal.
Opa! E só isso. Não teve nenhum comentário, nenhum questionamento. Ah, não. Que bom. Obrigado aí pela presença do Guzmão no Facebook. Que bom que você achou minha didática boa. Essa apresentação eu costumo fazer ela pausando cada slide para a gente ir trocando informações. Mas aqui, como é uma questão mais corrida, mais rápida, então eu acho que acaba ajudando também. Gostaria de agradecer à Biblioteca Salomão Malina por ter disponibilizado esse espaço para a gente estar falando de um assunto que é importante para o relacionamento do cidadão com a língua portuguesa, que é o trovadorismo, que ela é a origem da nossa expressão poética, e agradecer à Fundação Astrogildo Pereira por essa oportunidade também. Muito obrigado para todo mundo e eu acredito que é isso, Alexandre. Então, boa noite e até a próxima. Boa noite, Obrigado até pela a próxima. palestra. Nada.